semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus somos um. Nós vamos ministrar agora a palavra de Deus para todos vocês. Você pode fechar os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos pedir a Deus agora que Deus fale com você, te trazendo resposta, te trazendo direção. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós nos reunimos hoje aqui e cremos que o Senhor é um Deus que fala e que nós somente somos um canal. Só o Senhor conhece o que o nosso coração precisa ouvir. Só o Senhor sabe o que nós precisamos aprender. Então eu peço que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que estamos aqui na expectativa de sair com respostas, sair com direção, sair com conforto, sair, Senhor, consciente do que o Senhor quer da nossa vida. Então, no nome de Jesus, eu quero te pedir agora que toda dificuldade, toda resistência das trevas que quer impedir de assimilarmos a palavra, se retire no nome de Jesus e que toda a nossa atenção esteja agora para a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero que você preste bastante atenção para que você possa sair daqui tendo certeza que Deus tem algo especial para você e quer falar algo profundo com você. Então, eu gostaria que a sua atenção se voltasse para o que nós temos para ministrar. Bom, o tema principal que nós começamos na semana passada a falar foi o que Deus quer de você. Você pode repetir comigo? O que Deus... Não ouvi. O que Deus quer de você. Esse é o tema que nós recebemos de Deus para compartilhar com a igreja e ministrarmos toda semana sobre esse assunto. Na semana passada nós aprendemos o seguinte: queremos muitas coisas de Deus. Queremos a bênção sobre a nossa casa, queremos que Deus nos dê prosperidade, queremos que Deus cure nossas enfermidades, queremos que Deus liberte nossos filhos, queremos que Deus nos guarde de todo mal. Enfim, todos nós, sem exceção, cremos que Deus ele é poderoso para fazer, nos dar e nos abençoar. Porém, nós aprendemos também que todo relacionamento, ele depende da reciprocidade. Relacionamentos sólidos e que com certeza vai nos trazer algum benefício. Quando a gente dá alguma coisa para alguém, em algum momento a gente espera desse alguém alguma coisa. E eu falei na semana passada que nesse relacionamento com Deus não é diferente. O que você quer de Deus? Proteção, cura, libertação, transformação. Mas você já parou para pensar o que Deus quer de você? E aí acredito o seguinte: se você ajuda alguém, abençoa alguém, socorre alguém, e se um dia você precisa desse alguém, esse alguém diz não para você, a sua natureza vai levar você a ter a seguinte reação: a partir de agora também eu não ajudo mais essa pessoa. Nós queremos as coisas de Deus, mas chega um momento que Deus ele diz que Ele quer algo de você. A questão é, será se você também está disposto, como você quer algo de Deus, você está disposto também a fazer o que Ele quer? A fazer o que Ele pede? Infelizmente, muitas pessoas, elas pensam só em si. E elas querem muito, mas não estão dispostas a dar nada. Se você, de fato, quer ver se cumprir o que Deus prometeu, saiba que, da mesma forma, tudo que o Senhor te der, tem uma condição: de que você também faça o que Ele quer para a sua vida. Daí veio o tema, o que Deus quer de você. Na semana passada, nós falamos que Deus, Ele queria que você entendesse que você foi feito filho de Deus. E aí nós falamos da característica de um filho e falamos que o que Deus quer que você o veja como pai. E acredito que foi muito edificante, porque muitas pessoas depois compartilharam na semana passada que elas saíram daqui realmente profundamente tocadas e transformadas com relação à concepção daquilo que elas são, para que elas pudessem assim viver uma realidade diferente,
baseado naquilo que ela hoje entende. Ela é um filho ou uma filha de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto da nossa vida, daquilo que Deus quer de nós. E aí eu quero que vocês assimilem isso com muita atenção. Nós sabemos que Jesus, pouco antes de partir, ele deu uma ordem aos seus seguidores: vão e façam discípulos. Eu vou ler novamente. Palavras ditas por Jesus: portanto, ide, fazei discípulos. Vocês podem repetir comigo? Portanto, ide, fazei discípulos. De novo, fazei discípulos. Mais uma vez, fazei discípulos. Gravaram? Bom, Jesus falou assim: façam discípulos. Subentende-se então que Deus ele quer que você seja filho, mas quer que você também seja um discípulo. Então você precisa olhar para você e você precisa identificar se você está vivendo como um discípulo. Muitos irmãos aqui talvez possam dizer assim: Marcelo, eu já ouvi sobre esse assunto, eu entendo que Deus quer que eu seja um discípulo, mas eu percebo que talvez a maioria que já ouviu no nosso meio essa palavra discípulo, alguns já disseram: não, eu sou um discípulo, mas também é visível que poucos entendem de forma clara o que é ser um discípulo. Você falar, sou um discípulo, é muito fácil. Agora, você mostrar ser um discípulo é um desafio. E Jesus disse: façam discípulos. Então, Deus quer que a gente seja, de fato, um discípulo. E nós vamos descobrir hoje aqui, de forma mais pontual, se somos ou não discípulos. Porque a ordem é: façam discípulos. Antes de eu entrar essencialmente no ensinamento sobre discípulo, eu quero falar algo que vai contribuir para você entender aonde queremos chegar sobre esse princípio. Na vida a gente faz uma série em vários momentos a gente faz uma série de questionamentos. Muitas vezes eu acredito que alguns de vocês já usaram a palavrinha por quê. Acredito que alguns aqui muitas vezes usaram essa palavra, por quê? Acompanhado da interrogação, alguns já disseram assim: por que meus pais não me entendem? Outros já disseram assim: por que meu casamento não deu certo? Outros já falaram: por que meus filhos me dão trabalho? Outros aqui já falaram: por que na minha vida as coisas dão errado? Eu tenho certeza que se eu disser, levante a mão se alguns de vocês aqui já usaram essa palavra e fizeram essa interrogação, eu acredito que muitos levantariam. Quem nunca que disse: por que as coisas não dão certo para mim? Por que meu filho me dá tanta dor de cabeça? Por que meu casamento está em crise? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Bom, para você entender o que é ser um discípulo, eu vou explicar o porquê. E aí você vai alcançar o que Deus quer para a sua vida. Sabe por quê? Muitas vezes o seu casamento não funciona, seus filhos lhe dão dor de cabeça, porque as coisas às vezes dão errado, porque muitas vezes você se questiona a si mesmo. O porquê é porque essa é a resposta, porque nós aprendemos muitas coisas de forma errada. Nós somos tendenciosos, quando as coisas não dão certo, botar a culpa nos outros. Meu filho é rebelde, então o problema é o meu filho. Meu marido é problemático, então o problema é o marido. Meu casamento não deu certo, a culpa era dele.
E aí nós começamos a colocar nas circunstâncias ou nas pessoas, no marido, na sogra, no filho, nós colocamos a culpa. Mas na verdade, quando as coisas não funcionam na nossa vida, a questão não está somente na pessoa que lhe traz o transtorno, mas sim na maneira que você vive. O que muitos não sabem é que nós muitas vezes vivemos de forma errada. Nós muitas vezes fazemos escolhas erradas. Nós muitas vezes agimos de maneira errada. E aí, por nós não enxergarmos que o que estamos fazendo, como estamos agindo, como estamos vivendo, é de maneira errada, quando dá errado você não entende, porque você acha que você fez tudo certo. Mas, na maioria das vezes que já sentei com as pessoas, e elas me procuraram para pedir conselho, porque elas estão passando alguma tribulação, alguma situação, quase sempre, 80%, 90% das vezes, a pessoa tem uma grande parcela de culpa naquela situação difícil que ela está vivendo. Naquela tribulação que ela está passando, seja com o filho, com o marido, com o irmão, ou com qualquer outra coisa. Quase sempre a gente tem uma grande parcela de culpa. Talvez você pergunte assim: Marcelo, eu queria que você me explicasse de forma mais clara o que você está querendo dizer. Por exemplo, os jovens que em algum momento já disseram assim: por que meus pais não me entendem? Por que meus pais não me escutam? Por que meus pais não me ouvem? Se olhássemos de forma prática, nós poderíamos encontrar várias coisas que os jovens fazem, que faz com que os pais muitas vezes não entendam. Por exemplo, é normal um jovem acordar pela manhã, normalmente a primeira coisa que ele faz é abrir o Zap. E aí ele vai para o café da manhã, e ao tomar o café da manhã, a mãe está lá botando lá a xícara, o copo, o pão, e ele senta aqui o pão, aqui o café e aqui o Zap. Não é assim? É ou não é? É. Aí você está tomando café e olhando quem mandou a mensagem, quem não mandou uma mensagem para você. Você acaba de tomar o café, assistiu ali, o telefone toca, e aí você vai atender uma amiga, um colega, e aí você começa a conversar, e você às vezes fica ali 30, 40 minutos falando no celular. Se você não tem que ir para a escola, possivelmente você vai para o portão, ou diz: mãe, eu vou ali, e você fica fora de casa uma boa parte do tempo, e às vezes você tira 1 hora, 2 horas conversando com um amigo, com um colega, uma colega. Quando chega a hora da janta, você pega o prato, em vez de você sentar à mesa, você pega o prato e leva para o seu quarto para assistir televisão e come vendo televisão. Quem aqui faz refeição vendo televisão? Por favor, levante o braço. Só! Deve ter mais gente aqui. Tem um monte aqui. O que acontece? Você passa, eu estou falando com jovens, tá? Você passa mais tempo dando atenção às pessoas de fora do que dando atenção às pessoas de dentro. Você fala 2 horas com a sua amiga, passa 2 horas com o seu colega, passa 2 horas na internet, ou você passa 3 horas na frente da televisão, mas em algum momento você passa 1 hora conversando com a sua mãe, 1 hora conversando com o seu pai. Na maioria das vezes não. E normalmente você diz o seguinte: eu não converso com ele porque eles não conversam comigo. A questão é que o diálogo e a comunhão é uma questão de exercício. Se você não exercitar, automaticamente você não vai ter essa qualidade de tempo. E aí, a sua mãe lava a sua roupa, a sua mãe faz a sua comida, e quando você está doente, ela te dá o remédio. E aí alguém pergunta para você: quem é a sua melhor amiga? Aí você diz: minha melhor amiga é aquela do colégio. Como é que a sua mãe vai conseguir entender você? Como é que seu pai vai conseguir entender você? Porque, na verdade, quem deveria ser a sua melhor amiga
E seu melhor amigo, sabe quem é? Não é seu colega da escola, são seus pais. Mas como você não tem comunhão com seus pais, você acha que seus pais não te entendem. E nem vão, você não dialoga com ele. Se nós formos um pouco mais adiante, talvez você diga assim, mas Marcelo, por que o meu casamento não deu certo? Tentei, mas não deu certo. Desde o início, não deu certo. É porque você não sabe fazer as escolhas certas, você não sabe administrar da forma certa. Aí você diz, não, será? Eu acho que não é isso não. Então vamos lá. Você no seu relacionamento, você olha para a pessoa e acha ela um gatinho. Não sei se no Ceará aqui é esse vocabulário, mas lá no Rio é assim. Apesar que eu sou antiquado, né? Hoje em dia não usa mais essa expressão, jovens não, né? Aí você se interessa por essa pessoa e você fica com essa pessoa. Quando você está determinado a formar uma família, vamos contabilizar não os namoradinhos que você já teve, mas aquela pessoa que você escolheu para viver, normalmente você faz as coisas invertidas. E aí por isso que eu estou mostrando que não dá certo. Por exemplo, se fôssemos seguir os parâmetros divinos sobre relacionamento, o primeiro passo é você conhecer a pessoa com quem você vai se relacionar. O segundo passo é você casar com a pessoa com quem você agora já conhece. E o terceiro passo era você ter intimidade sexual com ela. Hoje as coisas são invertidas. Você, ao se comprometer com uma pessoa, a primeira coisa que você faz é sexo. A segunda coisa que você faz é se juntar. E depois que você junta, você vai conhecer. Claro que vai dar errado. A maioria das pessoas hoje se juntam sem saber com quem estão deitando. E casamento é uma coisa muito séria. Afinal de contas, você vai dividir tudo que tem, vai entrar no teu quarto, na tua intimidade, vai deitar na tua cama. E tem gente que não pensa, você pode estar deitando até com uma pessoa perturbada de fazer uma maldade que você mal conhece e deixou entrar na sua vida. Aí você depois pergunta, por que deu errado? Claro que vai dar errado, porque as coisas estão invertidas. O certo é, primeiro eu conheço, depois eu caso, depois me relaciono. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Mas as pessoas fazem o contrário. Primeiro se relaciona sexualmente, aí cria vínculo de alma. Aí se a pessoa presta ou não presta, você não consegue se libertar mais dela, porque você está preso. Aí depois você se junta, e depois você vai conhecer. Aí que você descobre, a pessoa te trai, é um mau caráter, é problemático, é isso, é grosseiro. Aí é tarde. Ou então, o critério de escolha hoje está muito errado nos relacionamentos. Você quer se envolver com uma pessoa e em vez de você olhar para a pessoa, você olha para o que ela tem. E aí quando você olha para aquela pessoa e diz assim, esse aí serve para mim. Por quê? Porque tem um carro, porque tem uma empresa, porque tem um comércio. Só que você não está casando com o carro nem com a empresa, está casando com aquela pessoa. Aí você chega em casa, mãe, arrumei um namorado. O que ele tem, o que ele faz? Ele trabalha? Ele é filho de quem? Como a felicidade ela fosse condicionada ao que tem. Responda para mim, quantas pessoas que você conhece que tem muito, mas não vive feliz? Então as pessoas hoje, por que elas sofrem? Sofrem porque elas não sabem viver, elas não sabem fazer as suas escolhas. Eu vou um pouco mais além. Meu filho, fiz tudo pelo meu filho, mas meu filho é problemático. Minha filha é problemática, minha filha é rebelde, meu filho não para em casa, meu filho não me escuta, meu filho não me ouve. Eu não sei porque ele é assim, porque eu fiz tudo direitinho com ele. A questão é que você acha que você fez tudo direitinho. Mas na verdade, a maioria dos pais que tem problema com os filhos é porque não souberam administrar da forma certa o relacionamento com os filhos. Você quer ver um exemplo? Um filho hoje pequenininho, você diz não para ele se joga no chão, estribucha, e você diz assim, que engraçadinho, né? Pergunta à sua avó, quando o seu filho dela, sua bisavó, sua bisavó, quando o filho caía no chão e estribuchava, o que acontecia com ele?
Hoje não, hoje é engraçadinho. Aí você pega ele no colo, ele te dá um tapa na tua cara. Pô, ai meu filho, tadinho, não faz isso não com mamãe. Aí seu filho vai crescer, você acha que ele vai virar o quê? Infelizmente, muitas pessoas elas não sabem administrar. Os filhos vão crescendo, e quando eles vão crescendo, você dá tudo para eles, mas você não dá o mais importante, a atenção. Muitas vezes, você não consegue administrar as coisas com equilíbrio. Muitos pais são desequilibrados no relacionamento com os filhos. Uns fazem tudo pelos filhos sem condição nenhuma. Outros, quando os filhos fazem alguma coisa de errado, em vez de eles corrigirem, eles xingam, ofendem, amaldiçoam. Eu já vi jovens falarem assim, adultos falarem assim: agradeço as surras que meu pai me deu, por isso eu sou um bom cidadão. Mas eu jamais vi uma pessoa falar assim: agradeço as ofensas que meu pai me ofendeu. Nunca vi uma pessoa dizer que agradece o pai por ter ofendido. Mas quando diz agradeço ao meu pai por ter me corrigido. Então nós, muitas vezes, não agimos da maneira certa. E depois, quando dá errado, a gente fica se questionando. Por que deu errado? Por que meu filho é problemático? Por que minha filha é assim? Por que é isso? Por que aquilo? Porque nós não sabemos administrar, muitas vezes, algumas áreas da nossa vida. Eu vou um pouco mais além. Algumas pessoas dizem, por que isso dá errado? Por que aquilo dá errado? Por que isso não funciona? Na maioria das vezes, é porque a gente não tem a preocupação de saber o que Deus pensa. E aí a gente só pensa no que Deus está pensando quando dá errado. Vê se não é assim. As pessoas fazem as coisas, dá errado, e depois ela vem procurar um líder. Ora por mim, porque eu não sei o que está acontecendo. Pergunte a Deus o que está acontecendo aí, porque está dando tudo errado. Não seria melhor você ter perguntado a Deus antes de fazer, do que fazer primeiro, dá errado, para perguntar depois? Mas a maioria das pessoas, tomadas pela ansiedade, tomadas às vezes pela necessidade urgente de preencher alguma coisa, elas tomam as suas decisões, fazem as suas escolhas, sem ter a preocupação de saber o que Deus pensa. Claro, vai dar errado. Porque Deus, ele é pai, como pai, ele vai querer o melhor para você. E se você se preocupar em perguntar antes, você vai dizer, isso é bom ou isso é ruim. Então, como eu falei desde o início da mensagem, o que acontece é que a resposta dos nossos porquês, por que meu casamento não deu certo, por que meu filho é rebelde, por que as coisas que eu faço não funcionam, é porque a gente aprendeu a viver e a agir e a escolher da forma errada. Mas Marcelo, o que isso tem a ver com ser discípulo? O que isso tem a ver com ser discípulo? Tudo. Você sabe por que Deus quer que você seja um discípulo? Porque Jesus disse, vão e façam discípulos. Eu vou lhe dizer por que Deus ele diz que você tem que se tornar um discípulo. Um discípulo, ele é um aprendiz. Um discípulo, ele é um aluno. E o que ocorre? Você passou a vida toda fazendo a coisa do seu jeito. E por causa de fazer do seu jeito, algumas coisas da sua vida deram errado. Ainda que você achava que não estava errado. Mas se deu errado, é porque você fez alguma coisa de errado. Se você hoje quer, daqui para frente, ver a sua vida tomar um outro rumo, você tem que aprender a fazer a coisa certa. E a única forma de fazer a coisa certa é se você se colocar como aprendiz, de você ter a consciência e dizer, eu tenho que aprender a fazer a coisa certa. Você vê o filho da sua colega perdido, filho da sua amiga também viciado, o outro filho problemático, seu filho está crescendo. E você acha que você não vai passar pela mesma prova? Ou você vai esperar ele crescer e descobrir que você errou? Você viu a sua amiga se separando, a sua colega largando o marido, o outro não sei o quê. Você vai esperar que aconteça alguma coisa no seu casamento para que você também venha passar a mesma situação? Se você quer viver uma vida abençoada por Deus, você tem que entender o seguinte: daqui para trás eu aprendi muita coisa errada. Ainda que aos seus olhos você não imagine que seja errado,
Você não pensa que o que você faz, que você age, como você se comporta, está agindo e fazendo de forma errada. E por que você não percebe? Porque na maioria das vezes nós somos influenciados pelo meio e não por princípios bíblicos. Você, segue o exemplo dos seus pais. E na maioria das vezes, os exemplos que nós seguimos entre coisas boas também vêm as coisas ruins. Só que você tem que fazer uma escolha. Ou você continua vivendo da sua maneira, e quando as coisas der errado para você, não culpe Deus, não responsabilize Deus, ou você coloca no seu coração o seguinte: a partir de hoje eu quero ser um aprendiz. E como aprendiz eu quero fazer da forma certa. Eu quero fazer a coisa certa. E aí está o segredo em você se tornar um discípulo. Você vai se tornar um aprendiz para começar novamente. As palavras que Jesus disse, ele disse assim: é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Então, para você ver o reino de Deus, e o que é o reino de Deus? Paz, justiça e alegria. Paulo disse isso. Para você viver paz, justiça e alegria, você tem que nascer de novo. Nascer de novo é aprender novamente. Agora, vamos fazer uma avaliação se de fato a gente está aberto a aprender. Aprender como educar os filhos, aprender como ser uma boa esposa, aprender como ser um bom marido, aprender como tratar os seus pais, aprender como se relacionar com as pessoas do seu trabalho, aprender como lidar com a sua vizinhança. Você tem que estar aberto a aprender a viver da maneira certa. Viva da maneira certa e Deus vai ser com você. Viva da maneira errada e você vai escolher aquilo que você estiver plantando. A maneira certa é a maneira que Deus deixou para nós nos seus ensinamentos. A questão é, para você conseguir alcançar, você tem que vencer alguns desafios. O primeiro desafio que você precisa vencer é que você tem que estar, preste bem atenção, isso é muito importante. Você tem que estar aberto a mudanças. Se você não estiver aberto a mudanças, desista. Por quê? Porque se você não está disposto a mudar em nada, então nada na sua vida vai mudar. Você tem que estar aberto a mudanças. E para você estar aberto a mudanças, você tem que aprender uma coisa que muitos não sabem: aprender a ouvir. Muitos que estão aqui não aprenderam a ouvir desde pequenininho. Por exemplo, quantos aqui hoje já ouviram dos pais no passado conselhos e vocês não deram ouvido e depois disseram: meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão? Já passou por isso? De você, poxa, bem que minha mãe me avisou, mas eu não dei ouvidos. Quantas vezes nós não demos ouvidos a algumas coisas que as pessoas nos falaram, nos alertaram, nos mostraram? Então, a nossa vida não vai mudar se a gente não aprender a ouvir. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: temos que aprender a ouvir. Aperta a mão dele bem forte. Temos que aprender a ouvir. Isso. Agora, vamos prestar atenção e vamos descobrir se a gente realmente está disposto a ouvir. Algumas vezes, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e no momento que eu ia conversar, elas não demonstram que estão prontas para ouvir. Alguns casos acontecem mais ou menos assim. A pessoa lhe procura e diz assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Olha, está acontecendo isso. Aí você diz assim: mas isso está acontecendo? Não, eu sei porque está acontecendo, por causa disso. Tá bom. Mas você não acredita? Não, eu acredito, eu sei que o senhor vai dizer isso. Tem pessoas que você não consegue ter um diálogo, porque elas não ouvem, só querem falar. Você conhece gente que só fala, não tem diálogo. Você está num grupo de pessoas, a pessoa fala, e você tenta, por favor, não, peraí, fala. Não, mas eu quero, não, fala. Pessoas assim, elas não estão dispostas a ouvir. Elas querem falar, mas não querem
ouvir. Se você não sabe ouvir, você jamais será um discípulo. Então você precisa ouvir. O sábio ouve, o tolo esbraveja. Então, discípulo ele começa, para ser um aprendiz, ele tem que aprender a ouvir. Segundo, alguns ouvem, mas não praticam. E eu confesso que é uma coisa muito estranha. Você conversa com uma pessoa e diz assim, olha, faça assim, dessa maneira, desse jeito. É verdade. O senhor está certo. E aí você fica 2 horas ali, até com dor de garganta, de tanto falar, explicando direitinho como é que a pessoa tem que fazer. Aí ela vai embora. Aí sabe o que ela faz? Tudo ao contrário. Se você escuta uma coisa e faz outra, você não é um bom discípulo. Quem entende que tem que ser um aprendiz, tem que tirar o seu eu do centro. E se você foi ali para aprender, você tem que se comprometer em praticar aquilo que você aprendeu. Tem algumas pessoas que são assim. Elas concordam com você, não, pode deixar, pastor. Pode deixar, que eu vou fazer desse jeito que o senhor está falando. E faz tudo diferente. Então você pode bater, eu sou um discípulo. Está se enganando. Não é não. Porque o discípulo é aquele que crê em tudo que Jesus disse e faz tudo que ele manda. Você não vai ouvir opinião, você vai buscar direção com aquela pessoa que você foi pedir direção de Deus. Então é muito importante que você entenda que você precisa praticar aquilo que você aprende. Terceiro aspecto muito interessante sobre ser um discípulo. Bom, um aprendiz, ele tem interesse em aprender. Quando você não tem interesse em aprender, então você não é um discípulo. Você pode ser crente, evangélico, católico, o que você for, mas não é um discípulo. Porque um discípulo tem interesse em aprender. E por que ele tem interesse em aprender? Porque ele sabe que ele precisa aprender da forma certa. Como muitos falam, não, nós somos discípulos, mas não estão abertos a aprender, então não são discípulos. Não são aprendizes. Quer ver um exemplo? Você tem a Bíblia em casa, aí você compra uma Bíblia bonita, né? Olha só, minha Bíblia aqui é rosa, dourada, né? Ou então você baixa 10 aplicativos, você tem a Bíblia tradicional, a Bíblia renovada, a Bíblia poética, a Bíblia... E tem no teu celular todo tipo de Bíblia. A questão é, você lê? Ah, não. E por que você não lê? Porque você não tem interesse em aprender. Quem tem interesse em aprender vai fazer o quê? Procurar aprender. Aí você vem para o estudo de fundamento, aí você pega uma apostila. Aí você diz, esse estudo foi muito bom. Já vi várias pessoas falar assim, caramba, gostei tanto do estudo, abriu tanto a minha mente. Legal. Aí eu pergunto, você sabe onde está a tua apostila em casa? Tu lembra onde você guardou ela? E sabe que eu não sei. Eu acho que está lá no armário, escondido lá atrás, que eu botei lá em cima. Então você não é um aprendiz. Porque o aprendiz, ele vai ouvir aqui e vai praticar em casa. Você ouve a mensagem aqui de domingo, e aí a gente manda para você aí pelo zap aí a pregação. E aí você vê lá no seu zap a pregação de domingo. Eu já ouvi a pregação de domingo, preciso ver de novo não. Mas eu pergunto para você, você lembra de tudo que foi falado no domingo passado? E esqueci. Quem tem interesse em empreender, tem interesse em memorizar. Rapaz, aquilo que falou foi muito importante. Foi para mim. Eu vou ver aquilo de novo. Então, um discípulo ele tem interesse em memorizar. Ele quer gravar aquilo, porque ele sabe que aquilo é importante para ele. Muitas pessoas não se preocupam com isso. Você vai para a reunião na segunda-feira, e aí a palavra foi uma bênção, né? Foi. E o que foi falado? E sabe que eu não lembro? Eu não lembro.
Eu estava no culto, mas minha cabeça estava em outro lugar. E você entendeu o que foi falado? Ih, não entendi nada. E procurou alguém para te explicar? Eu não, fiquei sem graça. Nós precisamos entender o seguinte: temos que aprender a fazer a coisa certa. E para fazer a coisa certa, eu tenho que me comprometer em memorizar o que eu estou ouvindo, o que eu estou aprendendo, o que está contribuindo para a minha casa, para a minha vida. E para finalizar, um aprendiz, ele aprende com alguém. Por exemplo, você sabe ler, sabe escrever, sabe fazer conta, mas aprendeu com alguém. Com quem foi? Ah, foi com o professor. É mesmo? E qual era o tempo que você passava com ele? Todos os dias eu ficava 1, 2, 3 horas na sala de aula. Foi ele que me ensinou a fazer conta, foi ele que me ensinou a escrever meu nome, foi ele que me ensinou a ler. Então você aprendeu com alguém. Quando você vai para a empresa, vai trabalhar lá numa indústria, alguém não larga você naquele setor sozinho, não. Alguém vai ensinar você. Então você cola com alguém para aprender com ali um funcionário da empresa mais antigo. Qual é a tarefa? As coisas funcionam mais ou menos assim. Então, quem aprende, aprende com alguém. Só que a maioria de nós não estamos abertos a caminhar com alguém que sabe mais do que a gente para nos ensinar alguma coisa. Não, Marcelo, eu com certeza caminho com você. Eu caminho na sua igreja. Não, eu caminho no meu grupo. Só que a gente tem que mudar um pouquinho a colocação. Você congrega comigo, você congrega no grupo. Agora, caminhar é mais do que ir a uma reunião. Aprender com alguém, você precisa então ser discípulo de alguém. Você tem que andar junto com alguém. Você tem que buscar conselho com alguém. Então, por exemplo, você faz parte de um grupo caseiro, o grupo caseiro tem lá o líder. O líder é treinado para te ajudar. E no que ele não souber te ajudar, ele vai até mim e vai perguntar: Marcelo, fulano me procurou pedindo ajuda e eu não soube falar para ele sobre esse assunto. Então nós vamos orientar. Mas se você está caminhando com alguém, só que esse caminhar não é a reunião que você vai. Esse caminhar é a pessoa com quem você se relaciona. E aí quando você entende que você é um aprendiz, antes de você tomar suas decisões importantes, você pede o quê? Conselho. Porque você não sabe do certo que você tem que fazer, você acha que isso aqui é o melhor. Mas quando você está aprendendo, você está começando a sua caminhada, você tem que aprender muita coisa. Então você tem que procurar alguém, caminhar com alguém para que alguém te acrescente. Pergunto para você, com quem você caminha? Quem é aquela pessoa mais espiritual que você diz para que você pode ligar quando precisa, pode tirar uma dúvida quando tem, pede um conselho quando tem necessidade? Se você não tem ninguém com que você caminhe, ninguém com que você se relacione, você caminha sozinho, decide sozinho, resolve sozinho, você vai quebrar a cara sozinho. Mas Marcelo, eu acho que eu não preciso. Isso tem um nome: soberba, orgulho. Todos nós temos que aprender com alguém, eu também tenho. E você, Marcelo, você caminha com quem? Caminho. Eu não caminho sozinho, não. Eu tenho outro pastor com quem eu caminho, com quem eu me relaciono, com quem eu tiro minhas dúvidas. E você, faz isso com alguém? Se você só aparece no culto, ou só vai ao grupo, mas você não tem vínculo com ninguém, então você não é um discípulo. Porque um discípulo é um aprendiz de alguém. Paulo tinha o seu aprendiz, Timóteo. Elias tinha o seu aprendiz, Eliseu. Moisés tinha o seu aprendiz, Josué. Então todos esses aprendizes na Bíblia caminharam para aprender com alguém. Josué aprendeu a ser um grande líder com Moisés. Eliseu aprendeu a ser um grande profeta com Elias. Timóteo aprendeu a ser um grande líder com Paulo. E com quem você está caminhando e aprendendo? Então você tem que caminhar com alguém. Resumindo, Jesus disse: vão e façam discípulos. Nós partimos do seguinte princípio. Quando Jesus ele disse: tudo que pedirdes crendo em meu nome recebereis, ele não falou para todo mundo. Ele falou para os seus discípulos. Por que as coisas na sua vida davam errado?
davam errado porque você fez as escolhas erradas, tomou as decisões erradas e administrou a vida de forma errada. Se você fez errado, não é porque você queria errar, mas é porque você não aprendeu da forma certa. Ser um discípulo é aprender a fazer a coisa certa, viver da maneira certa, aprender a tomar as decisões certas como discípulo. Para você conseguir isso, você tem que fazer o que eu lhe disse: ouvir, caminhar com alguém, ter humildade para aprender e praticar o que você aprende. Se você conseguir essas coisas, se você se comprometer com essas coisas, talvez você não consiga de hoje para amanhã mudar tudo que você gostaria de mudar. Mas na sua caminhada, você vai aprendendo a arrancar as coisas negativas que você plantou e plantar coisas boas. Você vai aprendendo a fazer as escolhas agora, não mais daquilo que você acha, mas da maneira certa. Você vai aprendendo a ouvir a voz de Deus quando você não sabe o que é melhor para você. E tudo isso vai fazer com que você seja abençoado. Por isso Deus disse aos seus discípulos: vão e façam discípulos. Vamos ficar de pé. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. Alguns aqui já são discípulos. E glória a Deus por isso. Tenha certeza que você vai, daqui a algum tempo, ter muitos testemunhos para contar. Outros aqui estão começando a se tornar discípulos, porque estão dando os primeiros passos. E acredito que tudo que foi falado aqui contribuiu para que você amadurecesse um pouco mais a ideia. Poxa, eu tenho que aprender. Aprender a me relacionar com meu pai, aprender a administrar meu casamento, aprender a cuidar dos meus filhos, aprender a fazer as escolhas certas, aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a vencer Satanás. Então, alguns aqui estão dando os primeiros passos. Então, continue. Outros aqui não se tornaram ainda em nada um discípulo, porque simplesmente acreditam que o fato de estar presente ou de ser evangélico já é o suficiente para que a sua vida dê certo. Eu poderia poderia fazer o que muitos fazem e dizer assim: olha, venha nesse lugar que a tua vida vai ser um mar de rosas. Esse lugar aqui jamais vai fazer de você ter uma vida de um mar de rosas. Eu poderia dizer para você assim: recebe a minha oração poderosa, porque a minha oração é tão ungida que a sua vida, depois que eu te tocar, a sua vida vai mudar em tudo. Eu poderia fazer isso e eu enganar vocês. Mas eu prefiro falar a verdade e dizer que às vezes o caminho que a gente está trilhando é perigoso e que a gente precisa trilhar o caminho certo. E eu ver vocês amanhã dizer assim: Marcelo, obrigado. E você vai dar toda a glória a Deus, porque não foi o meu ministério, não foi a minha igreja, não foi a minha pessoa que fez com que você tivesse o resultado que você busca, mas sim o compromisso que você está assumindo com Deus, em praticar a vontade de Deus. E aí, com certeza, eu vou ter o meu prêmio. Sei que Deus vai me recompensar por isso. E Deus vai recompensar você também. Então eu quero hoje terminar aqui essa reunião dizendo para você: se você ouviu e você descobriu que alguma dessas coisas elas te confrontam, porque você sabe que você ainda não é um discípulo, você sabe que você não é uma pessoa que não se sujeita a ninguém, você não é uma pessoa aberta a dar ouvido, você é uma pessoa que não escuta ninguém, está acostumado a fazer a coisa da sua maneira, você está acostumado a tomar suas decisões sem buscar conselho, você não caminha com ninguém, você caminha sozinho, você congrega conosco, mas caminha sozinho. É hora de mudar. É hora de você seguir um novo rumo, uma nova direção para você ter novos resultados. Talvez você diga assim: mas Marcelo, eu vivo da minha maneira, mas graças a Deus a minha vida corre tudo bem. Não espere acontecer algo de errado. Se antecipe. Viva da maneira certa e o errado nunca vai te alcançar. Ou se você já sofre algum dano na sua vida,
Então agora é hora de você fazer uma escolha. Porque eu tenho certeza que Deus não tem prazer no teu sofrimento. Então por que você está sofrendo? Porque você vive da maneira errada. Faz as escolhas erradas. Toma as decisões erradas. E você precisa aprender a fazer a coisa certa. Então você diga assim: Marcelo, eu até entendo, mas não consigo. Então você precisa de ajuda. E eu tenho certeza que Deus ele pode quebrar de você essa cadeia que te impede de você se tornar um discípulo, porque você já virou crente, já virou evangélico, já virou gospel, mas ainda não virou um discípulo. Você tem que quebrar essa cadeia. Porque Satanás não quer que você quebre, ele quer que você viva da sua maneira, porque da sua maneira você é vulnerável a ele. Mas Deus te ama, e é por isso que ele está hoje aqui me usando para falar para você. Não adianta você dizer, eu sou um discípulo, se você não vive como um discípulo. Não adianta você frequentar a igreja se você não decidir fazer o que Deus manda. As pessoas que frequentam a igreja e não fazem o que Deus manda, elas só saem daqui com alívio. Ai, estou me sentindo tão bem, eu estava tão mal. Mas amanhã começa tudo de novo, você vai ficar mal de novo. A proposta de Deus não é te aliviar da tua dor, é resolver o teu problema. A vontade de Deus é mudar a tua realidade e não fazer com que você viva com ela e você só se sinta um pouco confortado porque você veio aqui e chorou. Vamos dar um passo significativo de um compromisso sério com Deus. Compromisso sério com Deus não é você mostrar nada para ninguém, é você realmente mostrar para Deus que você assumiu um compromisso com Ele. E esse compromisso faz com que você, aonde você estiver, você é a mesma pessoa. Eu passei por outros lugares que as pessoas chegavam perto do pastor, ai, deixa eu me ajeitar porque o pastor está aqui. Isso é, na presença do líder elas tinham um comportamento, na ausência do líder elas tinham outro. O líder ele não vai mudar a sua vida, o papel do líder é guiar você a Deus. Mas é Deus que vai mudar a sua vida, é Deus que vai mudar a sua história, é Deus que vai mudar a sua realidade. Jesus quando veio, Ele disse que Ele veio nos ensinar a viver. Eu vim para que você viva abundantemente. Se nós não estamos vivendo abundantemente, é porque a gente não está vivendo da forma certa. A gente está vivendo da forma errada. Então vamos mudar essa realidade. Eu quero convocar você a um arrependimento. Eu quero convocar você a uma decisão. Eu quero convocar você a romper com o seu eu. Eu quero convocar você a se humilhar perante Deus e dizer, Deus, eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero libertação, eu quero compromisso, eu quero ser um discípulo, eu quero parar de fazer o que dá na minha cabeça, eu quero deixar de ouvir aqui lá fora fazer diferente. Eu quero parar de simplesmente querer passar para as pessoas as coisas, mas não querer ouvir as coisas das pessoas. Tome uma decisão hoje de fazer a coisa certa, para que a sua vida seja melhor. Eu chamo os líderes a se colocarem aqui na frente. E se você entendeu que essa palavra serviu para você, não tenha vergonha nem medo. Eu quero que você ore conosco aqui, nós vamos orar com você, a gente vai quebrar essa cadeia espiritual. No nome de Jesus, vem aqui na frente, se coloque aqui para receber oração, e você vai pedir a Deus, Senhor, eu quero me tornar um discípulo, eu quero mudar a minha realidade, eu quero mudar a minha situação, eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida, eu quero romper com a minha independência e fazer o que é certo. Se você entende que essa palavra é para você, você pode sair do seu lugar, vem aqui e venha orar conosco, e venha pedir a Deus, Deus, muda o meu coração. E Deus vai mudar o seu coração, Deus vai mudar a sua realidade. Se as coisas não estão dando certo para você, se alguma área da sua vida, seus filhos, seu esposo, seus pais, pare de colocar a culpa neles, traga a responsabilidade para você, comece a perceber aonde você está errando, aonde você está tropeçando, aonde você está falhando, para que as coisas não deem certo. A culpa é do meu marido que é problemático, a culpa é da minha esposa que é problemática. Eu estava outro dia, aqui para concluir, eu fiz uma visita uma vez, uma pessoa, e essa pessoa reclamou o seguinte: meu marido trabalha com plantação,
E ele passa o dia inteiro trabalhando com plantação, ele passa o tempo fora, de manhã até o final do dia, eu basicamente ele não para. Quando ele chega em casa, janta e dorme. Ele não me dá atenção. E aí ela começou a conversar. E a cada 3 palavras ela murmurava disso, murmurava daquilo, murmurava não sei do que, murmurava não sei da onde, murmurava. E daqui a pouco eu já estava querendo ir embora, porque era muita murmuração. E aí, ela não se percebeu, mas eu percebi porque o marido dela não parava em casa. Porque se eu fosse o marido dela, eu também não ia parar. Porque quando ele chegava em casa, e reclamando, e o que ele fazia? Voltava para a rua. Uma vez uma senhora falou para mim assim, Marcelo, por que meu marido nunca me acompanha? Eu vou para uma festa, ele não quer ir. Eu vou para a casa dos meus pais, ele não me acompanha. Eu vou fazer uma viagem, ele nunca quer estar comigo. E eu perguntei para ela assim, a senhora é uma pessoa independente? E ela falou, graças a Deus, eu sou muito independente. Eu, quando eu quero mudar as coisas em casa, eu mudo. Quando tem que comprar, eu compro. Quando tem que resolver, resolvo. Eu falei assim, então eu sei porque seu marido nunca quer te acompanhar. Por quê? O dinheiro dele não é importante. O conselho dele não é importante. O parecer dele não é importante. Então a presença dele também não é importante. Então, a gente pensa que está fazendo a coisa certa. E você acha que a culpa é do marido ou do filho. A culpa às vezes pode ser sua. Então é hora de você se posicionar, é hora de você rasgar o teu coração e dizer, Deus, eu quero mudança para a minha vida. Se você não se enxerga, se você não vê onde você está errando, então é hora de você ser humilde e dizer, Deus, eu quero ver aonde eu estou errando. Eu quero enxergar aonde eu estou errando. E eu quero mudança, porque a partir de hoje eu quero ser um aprendiz. Eu quero me comprometer em ler, eu quero me comprometer em vir para os estudos, eu quero me comprometer em praticar, eu quero caminhar com alguém, eu quero que o Senhor coloque um líder no meu caminho para que me oriente, me ajude. Então, veja se você que está aí também não precisa dar um passo à frente e se comprometer com o Senhor. Nós vamos orar pelas pessoas que aqui se encontram. Eu quero pedir à igreja que nos ajude em oração. Nesse momento vamos orar com esses irmãos. Eu quero pedir aos líderes coloque as mãos, impõe as mãos e comece a orar, pedindo a Deus para que Deus venha falar a cada coração, venha tocar em cada coração, venha mostrar a cada um de vocês realmente aquilo que Ele quer para a sua vida, que você venha romper com toda a dificuldade de realmente se tornar um discípulo e passar a fazer a vontade de Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus somos um.